Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindos ao mundo dos caçadores. Sidonihi no Genei Ryodan, há essa possibilidade? Complicado, hein? Vambora ver qual a resposta para isso hoje. Personagens de Yu Yu Hakusho no continente negro, será que eles teriam chance? Interessante. E mais alguns detalhes sobre habilidades de manipulação, né? O Nen de manipulação. Bom, tudo isso e mais um pouco hoje no Hunter Responde. Lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta, utilize a hashtag Hunter Responde, pode ser aqui nos comentários do YouTube. E lembrando também que temos link aí para o nosso Discord, acessa aí, faz parte da Associação de Caçadores. Estamos na rota para os 1000 membros. A gente está um pouquinho longe, mas a gente só vai chegar lá se você der essa moral aí pra gente. Bom, então sem mais enrolações, vem comigo para mais um Hunter Responde. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje foi enviada pelo Cadinum Helsing 112. Douglas, se tratando do Nen de manipulação, para você, somente tocar o alvo já seria um pré-requisito suficiente para manipulação coercitiva? Se não, qual tipo de manipulação casa com essa condição relativamente simples? Bom, acho que primeiro eu vou relembrar a galera que talvez não se lembre ou nem saiba o que é manipulação coercitiva. A manipulação coercitiva, galera, é aquele tipo de manipulação onde o manipulador, né, controla o alvo, a mente e o corpo dele, né? Então é tipo basicamente um controle total. Exemplo de manipulação coercitiva são as agulhas do Illumin, a Black Voice do Shaunar e também o Stunt Lover da Vez. São exemplos de habilidades de manipulação coercitiva. Bom, eu sempre fui o defensor que isso não é um requisito de ativação de habilidade de manipulação, né? Você simplesmente tocar na pessoa, conseguir manipulá-la. Eu não acho que isso aí é um requisito de ativação. Porém, eu tendo a acreditar que se for somente o toque, né, o manipulador tocar na pessoa, que seja uma coisa mais prolongada, né? Então o cara vai ali tocar na pessoa e vai ficar colocando o Nen dele naquela pessoa durante um tempo. E mesmo assim eu ainda acho complicado. Mas por que eu tô falando isso? Porque a manipulação coercitiva, o que a gente vê no anime, né? Tipo, o cara pega ali um objeto, coloca o Nen dele e acerta essa pessoa, e aí com o Nen dele colocado na pessoa, ele consegue controlar essa pessoa. Tá entendendo? Tem esse detalhe, né? Essa obrigação, esse requisito de ativação, uma coisa que toda a habilidade de manipulação tem. Então só de repente chegar lá no cara e encostar nele, não dá pra fazer isso aí, cara. No meu ver, né, claro. Mas aí, como eu falei, acho que se for um toque prolongado, um tempo legal, onde o manipulador consiga colocar o Nen dele na pessoa, é mais interessante. Só que isso aí, esse tipo de controle, depende, né, cara, pra falar a verdade. Por exemplo, o da Vez era muito bom o controle, mas muito arriscado, né? Então, às vezes é mais fácil você fazer isso a longa distância, mas aí depende, né? Cada caso é um caso, e aí você tá fazendo um personagem e tudo mais, vai depender muito mesmo. Essa pergunta foi enviada pelo Gabriel Carvalho 4683. Se o Chrollo recrutar o quarto príncipe para a trupe, o Kurapika poderia usar a Judgment Chain nele? Se o Kurapika usar a Judgment Chain no quarto príncipe, sem ele ser da trupe, o Kurapika morre imediatamente ou pode impor a condição e morrer em seguida pelo efeito colateral? Então, mano, isso aqui é uma coisa que eu já falei pra muitas pessoas e eu não sei nem como é que eu faço pra espalhar isso aqui. Todo mundo tem que entender que a Judgment Chain, a corrente do julgamento, é livre para o Kurapika utilizar em quem ele quiser. A Judgment Chain não é restrita ao Genei Ryodan, galera, vocês têm que entender isso. Tem diversos vídeos meus falando aqui, tanto aqui no Hunter Responde, quanto nas habilidades do Kurapika explicadas, eu já falei sobre isso, e vira e mexe, às vezes puxa esse assunto, eu já falei. Teve pessoas comigo discutindo nos comentários, né? Eu fiz aquele vídeo lá de personagens que poderiam derrotar o Meruem e tudo mais. Eu cito que a Judgment Chain seria uma habilidade que se desse, tem todo o contexto, tá, gente? Se desse pra acertar o Meruem, ele perderia também, tá entendendo? É lógico que tem todo um contexto, tá, galera? Né? E vocês sabem. Então entendam, a Judgment Chain não precisa ser somente utilizada no Genei Ryodan, ela pode ser utilizada em qualquer pessoa. Porém, a habilidade que você deveria ter colocado na sua pergunta seria a Chain Jail, a corrente do aprisionamento. Essa corrente é exclusiva para os membros do Genei Ryodan, com a característica dela deixar o adversário em Zetsu obrigatório.
Isso aqui somente no Genei Ryodan. E aí, se fosse algo bem formalizado, né, o Tsuhiro Onihi entrasse de fato para o Genei Ryodan e fizesse lá a tatuagem da aranha e tudo mais, aí sim, se o Kurapika utilizasse a Changeio nele, iria funcionar de boa. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Seria similar ao que a gente vê lá naquele filme do Hunter x Hunter, o Phantom Hood. O Kurapika utiliza a sua Changeio no Omokage, e a gente viu que o Omokage ele só entrou para a trupe fantasma com a intenção de fazer cópias, né, dos membros da trupe, no caso as suas marionetes. E mesmo após ele ter sido derrotado pelo Hisoka e ter sido substituído pelo mesmo, ou seja, uma vez que o cara entrou pro Genei Ryodan, fez ali a tatuagem de verdade, já era, cara. Vai dar ruim, a habilidade do Kurapika vai funcionar. Entretanto, tem um jeito de burlar isso aí que a gente viu, foi o que o Hisoka fez, né? O Hisoka ali fez uma tatuagem falsa. E na minha concepção, eu já até expliquei isso também em outros vídeos, que se o Kurapika utilizasse a Changeio no Hisoka, ele morreria, porque o Hisoka tá fingindo, ele de fato não entrou pra trupe. E não tem como o Kurapika saber, por isso que eu sempre falo, o Kurapika ele não pode ser negligente com essa habilidade. Ele não pode simplesmente pegar a Changeio dele e jogar num personagem que fala que é da trupe. Por exemplo, a gente tem o Illumi e tem o Kaluki como membros da trupe. Será que eles fizeram a tatuagem? A gente ainda não sabe, a gente tem que ver. Será que isso tudo não é um plano? Não sei. E aí, se o Kurapika olha eles e já sai jogando a sua Changeio nesses personagens, pode ser que ele poderia vir a morrer. É lógico que é um protagonista, esse tipo de coisa não vai acontecer. Mas ele precisa ter certeza absoluta de quem é membro da trupe de verdade. O Tsuhiro Onihi virar membro do Genei Ryodan, cara, sinceramente, eu acho que isso aí nem dá pra acontecer, mas nunca diga nunca, né? Mas a minha aposta é que isso não acontece. Essa pergunta foi enviada pelo Caio Magno 554. Pensei em um Hatsu onde a condição seria poder usar apenas à noite. Seriam os espíritos das fases da lua. Lua cheia, meia lua, lua de sangue, eclipse lunar e etc. Como se eu fosse uma espécie de xamã espiritual. Cada ser tem uma personalidade, arma, poder diferente. Teria como ter esse Hatsu? Então, mano, teria sim, tá entendendo? Assim, eu vou pela sua ideia geral, tá? Qual a ideia geral do seu Hatsu? É uma coisa extremamente específica, né? Por exemplo, eu vou usar determinada habilidade à noite em uma determinada fase da lua. Pô, isso é muito bom, é muito interessante. Inclusive, isso aqui teria um poder bastante considerável. A gente viu aí durante o arco das Formigas Quimera que o Leol pegou uma habilidade emprestada de um Hunter, né? O nome dessa habilidade era Inamura. E aí, qual é o ponto desse Hatsu? Que ele só poderia ser utilizado em dias de chuva. Olha que habilidade interessante, né, cara? Muito específico, né, rapaziada? Não pode usar a qualquer momento, precisaria estar chovendo. Ou seja, logo o poder da habilidade é grande. E a gente viu lá que a quantidade de água foi absurda que veio, né? E aquilo ali não foi uma água conjurada nem nada. Aquilo ali foi uma água manipulada, provavelmente a água da chuva. Em uma quantidade absurda de água. É muito legal esse detalhe. Isso aqui é um conceito bem legal de se colocar numa habilidade NEM, né? A gente não viu ainda isso aqui sendo muito explorado, mas é muito legal. Porém, o risco que é complicado, né? Imagina, você tá ali, sei lá, o cara tá enfrentando um adversário e a habilidade dele só pode ser utilizada nessa determinada situação. O cara não vai poder usar a habilidade dele. Se ele está em um local que talvez não chova tanto, nossa, esquece. Então fazer habilidades com esse conceito, elas precisam ser mais específicas. No seu caso, são as fases da lua, é uma coisa mais tranquila. Mas dependendo, se for fazer uma habilidade com esse tipo de conceito muito específico, tem que ser muito bem pensado. Mas é bem legal isso aqui. Essa pergunta foi enviada pelo Paulo César FH6VF. No mangá, Jin diz que Hunter classe A teria sérios problemas no continente negro. Se o personagem Yu Yu Hakusho, como o time Toguro, classificado Rank B, conseguiria sair vivo do continente negro sem nenhuma sequela? Bom, na verdade, no mangá o Jin não fala nada de ranking, mano. Acho que isso aqui você talvez esteja confundindo um pouco as informações. O Netero fala que para os Zodíacos irem ao continente negro, lá explorar primeiro que o Beyond, e seria uma missão de nível A, né? Isso que tem na mensagem do Netero. Inclusive, na edição número 33, a gente tem uma tabelinha que é muito legal e, assim, tem poucas pessoas que sabem dessa tabela, porque ela só consta no mangá físico. E aí, pelas internets da vida, a gente não consegue encontrar essa tabela. E nessa tabelinha tem várias características, dentre elas tem o nível de periculosidade e tudo mais, e tem também o ranking geral. Inclusive lá, as Formigas Quimera, o ranking geral é B.
E as calamidades, todas elas, estão entre B e A, né? Ali transitando, pode ser B, pode ser A, ou pode chegar, né, a A, e a maioria é tudo nível A. Mas aí isso é o que tem catalogado, né, pelos seres humanos. Lá no continente negro pode ter criaturas A+, S e S+. É uma loucura, aquilo lá é enorme, é gigante. E aí, cara, é muito complicado, na minha concepção, eu como um fã discriminado também de Yu Yu Hakusho, vocês sabem, já cansei de falar, eu acho um pouco complicado misturar Yu Yu Hakusho com Hunter x Hunter. E aí tentar fazer um nível de nivelamento entre os dois, eu acho um pouco complexo. Porque vamos lá, o Toguro, ele era o yokai mais poderoso do nível B, isso segundo os relatórios do próprio Heikai. E pô, a gente vê que o Toguro tem um nível de poder de destruição, cara, similar ao do Voguin, cara. É loucura. E o Voguin é um personagem muito poderoso no mundo de Hunter x Hunter. E aí, tentando tomar como base essa comparação que eu tô fazendo aqui agora, tá, galera? Eu só leio as perguntas e tento ir respondendo. Será que o Voguin conseguiria ir ao continente negro e voltar? Sei lá, eu acredito que sim, ele era um personagem muito poderoso. Mas depende, né? Talvez dessas calamidades nível A, será que daria e tudo mais? É muito complicado, isso aqui tem que ser, acho que eu teria que pensar bem, analisar muita coisa para tentar dar uma resposta coerente e legal aqui. E aí, se o Voguin conseguisse, o Toguro conseguiria, né? Só que o Toguro é apenas um yokai nível B, né? Tudo bem que era o mais poderoso nível B. Mas depende, cara, é bem complicado essa pergunta. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Extreme Otaku Gamer. Se você reencarnasse no mundo de Hunter x Hunter, lá pela época do anime mesmo, ou até um pouco antes, o que você faria naquele mundo e qual Hatsu desenvolveria? Bom, eu acho que muitos que já tiveram a oportunidade de trocar uma ideia comigo, tanto nos comentários, até mesmo lá no Discord e tudo mais, eu sempre falei abertamente que eu adoro esse negócio de Hunter, cara. A ideia ali, né? A profissão, a associação, a licença. Cara, eu compro muito essa ideia, eu gosto demais. Inclusive, quando eu fiz o Manual dos Caçadores aqui, né? Que foi um quadro do nosso canal, pô, fiquei muito triste, sinceramente, de ter terminado ele, porque não tinha mais coisa pra acrescentar. Só deram 4 vídeos e tudo mais. E eu gosto muito de todo esse negócio de Hunter. Provavelmente eu seria um Hunter que estaria envolvido em descobrir, catalogar novas espécies de fauna e de flora, que é o que eu sou formado, né? Afinal de contas, eu sou biólogo, então realmente eu faria essa parada, eu gosto pra caramba. Mas eu também curto muito essa questão de civilizações passadas, lugares secretos e todo esse tipo de coisa, eu gosto pra caramba. Objetos e relíquias, mas aí eu já não iria tanto pro lado tipo de um Hunter de tesouros, nada do tipo, né? Só tipo assim, se eu conseguisse achar, eu já me encaixaria mais na parte de um Hunter arqueólogo, que é uma parada que eu curto pra caramba, que o Jim Freaks é no anime, eu gosto muito, mas essa parte também de Hunter de bestas, de animais, de feras, seria muito legal também. E qual Hatsu eu criaria? Bom, vocês sabem que a minha categoria favorita é a missão, né? Então provavelmente eu faria um Hatsu que me permitisse localizar as coisas, né, com ampla capacidade geográfica, de repente para poder descobrir novas espécies, talvez uma coisa envolvida com transporte de informações mais rápida para um time e tudo mais. E provavelmente uma habilidade de teleporte que é o básico, né? Para pra pensar, entra num covil de uma fera e aí, pô, não consegue sair de lá, é complicado. Pô, faz uma saída, faz uma entrada, fica tudo mais fácil, né? É bem mais interessante. Mas para o meu azar, todos os testes que eu faço de personalidade, eu sempre caio como especialização, né? Inclusive é o que lá no servidor, né? A gente tem essa tag, eu sou um especialista. E é o meu terceiro grupo favorito. Eu ainda prefiro muito mais a missão, que é o meu favorito, e segundo, o reforço. Mas se eu fosse, de fato, um especialista dentro da obra, eu faria uma habilidade relacionada com o tempo, né? Que eu adoro isso, adoro conceitos físicos, adoro física, inclusive. Inclusive, lá no Discord, eu fiz uma habilidade relacionada com essa questão de tempo. O nome dela é Engrenagens do Tempo, ou em inglês, que eu prefiro pronunciar, Gears of Time. Quem quiser, de repente, entrar no nosso servidor lá, que ela tá lá. Uma habilidade básica, não é uma habilidade de combate nem nada, mas é uma habilidade bem legalzinha. Então é isso, galera. Esse foi o Hunter Responde hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Se tiver alguma coisa a agregar, manda lá nos comentários, tá beleza? E agora, eu vou indo, né, meus amigos? Mas eu espero em um próximo vídeo encontrar vocês aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, gente!